pessoal que acompanha o portal Amazonas 1, eu sou o Cleiton Renzo e hoje a gente vai conversar com o advogado Marcelo Amil, que era ex-presidente regional do PMN e acordou destituído do cargo. Que história foi essa, então, Marcelo? Eu fui dormir presidente, fui dormir com os sonhos que eu tinha para apresentar para o partido, com os sonhos de ter um partido plural no Amazonas, um partido que participasse de debate, um partido que abrisse espaço para o movimento negro, para o movimento LGBT, para as mulheres, para a juventude. E quando acordei, vi que esse sonho tinha sido sufocado. Óbvio, eu sou humano, né? Você tem sonhos, você tem planos, então você digere, você respira fundo. Agora, Enzo, até me emociona falar disso, porque foi tanta manifestação de solidariedade, amigos próximos, amigos com quem não havia tanta proximidade, gente que tem uma linha de pensamento totalmente diferente daquilo que eu defendo, mas que falou para mim, olha, eu penso diferente de você, mas eu acredito na tua honradez, eu sei que você trabalha direito, e eu acho que é uma perda para todo mundo, seria um prazer debater com você. Então isso revigora, isso dá um ânimo. Foi até engraçado que eu recebi a notícia de manhã, saí para ter umas reuniões políticas, né, conversar com as pessoas, conversar com os colegas de partido, discutir como a gente iria digerir, como a gente ia tratar isso. E cheguei em casa tenso, com uma crise de enxaqueca, aí deitei, fiquei brincando com meu cachorro lá um tempo. E aí minha esposa chegou perto de mim e falou, amor, vamos no cinema? Vamos. E aí saí, fui pro cinema e aquela respirada. Porra, no fim das contas eu vi esse fato negativo, mostrou que as ideias que eu apresentei foram bem recebidas pelas pessoas. Esse fato mostrou que os amigos ao meu redor acreditaram nessas ideias e estão junto comigo. Agora tem uma situação aí que o senhor falou para a gente ontem, quando surgiu a informação, o senhor foi muito cirúrgico. O PMN será um novo tentáculo do ex-governador Amazonino Mendes. O que te faz pensar isso? O que me faz pensar isso é que desde janeiro eu vinha recebendo pressão da direção nacional para receber no partido aliados de Amazonino Mendes. E eu dizia não. Hoje o presidente é o Orsini Júnior, que foi secretário na gestão tampão da Amazonino Mendes. É no mínimo óbvio. E eu me recusava. Eu dizia não, o julgamento sobre quem é Amazonino Mendes tem que ficar para a história. O que ele fez de bom, a história vai reconhecer. O que ele fez de errado, a história também já está registrado. Mas eu não consigo olhar para o futuro e enxergar Amazonino Mendes. Então, isso não se coordenaria com o projeto que eu estava tratando para o PMN. Então, disse não. Como eu disse não, foram por cima, resolveram. Pois é, hoje a gente recebeu uma nota do partido, já com a nova direção, dizendo que o acordo foi nacional para ocorrer essa mudança. No teu ponto de vista, houve algum tipo de negociação? O partido, como a gente costuma ver em alguns momentos do período eleitoral, o partido foi comprado de alguma maneira? Enzo, eu seria leviano se eu te dissesse que aconteceu, porque eu não tenho indícios sobre isso, mas eu estaria sendo muito inocente se eu te dissesse que não pode ter acontecido. O fato é, o PMN ficou sem direção no dia 28 de maio de 2019. Não, dia 25 de maio. Eu fui chamado a ser presidente no dia 28 de julho. Ou seja, em 2 meses o PMN ficou acéfalo, sem direção, e ninguém enxergou o PMN. Fala-se de uma relação com a direção nacional, o presidente era o mesmo. E não havia quem dirigisse, o presidente me convidou a ir a São Paulo e me convidou a assumir o PMN. Naquele momento, tu assumiu no lugar do Chico Preto, não é? Não, esse é um equívoco que se comete também. O Chico Preto foi destituído da presidência no dia 25 de maio. Eu fui chamado a ser presidente no dia 28 de julho. O partido passou 2 meses sem presidência, não houve sequer uma transição. O partido estava acéfalo, eu fui convidado a ser presidente. Houve a convenção nacional do partido, eu sequer era convencional, então não tinha por que ir. Fui chamado pelo presidente nacional, pediu que eu fosse a São Paulo, eu fui. Nessa convenção, ele me convidou a ser presidente do partido. Pois é, nessa nota que eles mandaram hoje para a imprensa, ele fala que, no primeiro momento, o partido vai organizar as demandas internas. Tu deixou um pepino para eles? Como é que foi? Pelo contrário, eu recebi pepinos, abacaxis, e eu fiz uma bela salada, eu fiz um suco de abacaxi, eu consegui organizar a casa. Ele vai receber um partido que já sabe quais processos deve responder no TRE, isso se vier me perguntar, né? Porque os documentos estão lá à disposição. Quem me pedir as pastas com as resoluções eu entrego. Agora, se não me pedirem, também não vou bater na porta de ninguém. Então, ele vai assumir um partido organizado, um partido que já tem a identificação das contas, um partido que é simplesmente você pegar e trabalhar.
Diferente do partido, Enzo, que eu recebi, que estava há 2 meses sem direção nenhuma. Ele recebe um partido que estava atuante. Um partido que tem militância, que tem órgãos constituídos. Essa parte da militância é interessante, porque você constrói um partido, uma ideologia política, você trabalha aquela ideologia ao longo do tempo. Convence o outro a vir participar contigo por causa desses pensamentos. De uma hora para outra isso muda. Essa militância acompanha esse novo partido? Isso está na nota que eu coloquei. Quem mudou não foi a militância, quem mudou não foi a linha ideológica, quem mudou foi o PMN. Porque quando eu assumi, enfatizaram para mim, o PMN é um partido socialista. Isso está no artigo 2º do nosso estatuto. E nós construímos uma história em torno disso. Uma vez que o partido teve essa mudança brusca, esses 180 graus, nós vamos discutir. E até agora, nenhum dos companheiros que estava no PMN comentou para mim que iria ficar. Marcelo, mas hoje tu não acredita que o partido ele guarda essa identidade ideológica? A gente vê tantas mudanças de 180 graus, como você está falando aí, né? De um partido que nitidamente tem uma linha mais centro-esquerda, de uma hora para outra, por causa dos ajustes de composição, para poder continuar sobrevivendo na Câmara, por exemplo, muda a sua linha de atuação. Por que eu acreditei nisso? Primeiro, o PMN até 3 anos atrás tinha uma outra presidente, era a doutora Thelma Robustelli. O presidente atual, Massarola, ele assumiu depois dela e com um fôlego novo de renovar o partido, pelo menos era o que se dizia. Quando eu fui chamado à presidência, não havia qualquer motivo, que não a vontade de trabalhar. E como o PMN não cumpriu a cláusula de barreira em 2018, ele decidiu não se fundir com outro partido para continuar sua caminhada. Isso me fez acreditar que estava se dizendo a verdade. Eu dou às pessoas o direito de receberem credibilidade. Eu nunca tinha conversado pessoalmente com o presidente. Ele me chama para São Paulo, ele coloca para mim uma situação. Eu tenho que acreditar nele, eu tenho que acreditar nas pessoas. O tempo mostrou quem é quem. Aí depois, de cabeça fria, a gente começa a refletir. Poxa, algo parecido aconteceu com a Valéria Monteiro em 2017 no próprio PMN. Ela queria ser candidata a presidente, ela construiu um trabalho, ela colocou o partido em evidência e de repente ela foi apeada na caneta. Algo semelhante aconteceu no diretório estadual de São Paulo, no PMN, quando o vice-presidente, o João Vitor Sparano, renunciou ao cargo de vice-presidente. Depois o presidente estadual se afastou do partido e o presidente nacional assumiu a condução. Eles estão sem diretoria. Estão sem diretoria. Quem está assumindo tudo é o presidente nacional. Então, as indicações já haviam. Eu quis crer que haveria um caminho diferente porque a gente estava mostrando trabalho. A gente construiu o diretório, a gente atuou nos órgãos de militância do partido, que é algo que nunca se fez. O PMN existe há 37 anos. A primeira vez em que houve um diretório do setor do partido foi agora na minha gestão. São quantos filiados hoje? Cerca de 3 mil, mais ou menos, no estado. Só que essa lista é muito defasada, por quê? Porque muita gente do interior se desfilia e não dá baixa no sistema. E muita gente que entra no partido, às vezes, como o PMN era um cartório, simplesmente, o coronel entra no partido, filia 200 pessoas que, às vezes, nem sabem que estão filiadas, então aquela é uma filiação artificial. Havia planos também para, em 2021, nós fazemos um recenseamento da militância do PMN, identificar quem é filiado, onde está, para poder dar uma cara de vida para o partido, realmente. O que a gente pensou, quando a gente começou o trabalho no PMN, foi, vamos construir um partido. Cartório já tem 35 no Brasil, para registro de candidatura. Nós não queremos fazer parte de um cartório. Dessas pessoas que você fala de 3 mil, mais ou menos, tu estimas, assim, quantos sairão com essa mudança? Não tenho como te estimar. O que eu tenho certo é que as pessoas que marcharam com a gente, meu presidente municipal, ainda é presidente municipal do PMN, o Luiz Carlos, já me informou que eles reuniram e vai haver uma renúncia coletiva de todo o diretório municipal de Manaus. Porque você foi retirado da diretoria, no entanto, tu continua filiado ao partido, né? Por pouco tempo. Quando sai? Por pouco tempo. Nesse momento eu estou relaxando. Foram 6 meses de trabalho intenso. Eu trabalhei muito no PMN, sacrifiquei momentos com a minha família, então foi muita dedicação. Então eu vou aproveitar esses dias para descansar, para relaxar. Até engraçado, minha mulher estava me aperreando desde o começo do ano que ela queria, porque queria ver o show dos Backstreet Boys.
E eu dizia, amor, eu tenho que trabalhar, vai sozinha. Agora vai dar tempo, né? Vou acompanhar minha mulher nisso, vou fazer ela feliz. Marcelo, assim, bem, vamos lá, ponto final. PMN ficou lá atrás, está com o Orsini Júnior, daqui a pouco a gente vai ver como vai se construir isso daí, né? O que é o Marcelo Amil agora? Eleições 2020 ainda está no calendário? Como é que é? Ela está no calendário e eu vou participar da eleição, seja sendo votado ou seja votando. Mas que eu vou participar, eu vou. Eu entendo, Enzo, que política você faz de várias maneiras, inclusive você faz por omissão. Se eu escolho um caminho para defender, eu estou fazendo política de forma ativa. Se eu escolho me omitir, eu estou fazendo política por omissão. Eu vou participar do processo político e eu fico muito feliz de ontem mesmo eu ter recebido manifestações de membros de outros partidos que me ligaram manifestando solidariedade e dizendo que as portas estavam abertas. Agradeço a todos. Aí você já falou para mim na nossa entrevista de ontem que tu é um cara de esquerda. Sou. Tua vida militante foi de esquerda. Quais são esses partidos que hoje têm mais afinidade com o teu ponto de vista? Eu tenho amigos em todos os partidos. Desde outubro do ano passado, nós estamos reunindo PSB, PSOL, PDT, PCdoB, PP, PSTU, PCB, e eu tentei contato com a UP, porque o objetivo era aprofundar todas as relações dentro dos partidos de esquerda, era fazer uma frente ampla. E eu vou continuar trabalhando para isso. Se eu não puder ser candidato, se eu não tiver uma filiação, eu vou continuar militando, porque filiações partidárias são atos burocráticos, eles acontecem, eles desacontecem. Agora, as coisas em que eu acredito, Enzo, os sonhos que eu tenho para Manaus, a Manaus que eu quero deixar para os meus filhos, essa vai existir sempre, e enquanto o coração estiver batendo aqui, eu vou lutar por ela. Pois é, tu achas então que de repente para Manaus uma união dos partidos de esquerda pode ser o melhor caminho para essa campanha? A união sempre é o melhor caminho em qualquer cenário. Qualquer corrente ideológica, se você puder unir, se você puder agregar, você está escolhendo o melhor caminho. O que a gente vê historicamente são os partidos de esquerda delimitando candidaturas separadas, né? Não vou citar nomes, apesar de todo mundo já saber quem são, que funcionam. É um desafio que a esquerda... E a gente vê o pessoal do centro-direita, vamos chamar dessa maneira, fazendo exatamente isso. Eles se unem. Exatamente. Marcham juntos e sabem que lá na frente vão concluir o objetivo. E a esquerda não trabalha dessa maneira. Exatamente. É um desafio que a esquerda precisa vencer. O desafio da união. Você acha que a esquerda hoje está estigmatizada? Visto esses últimos 2 anos, campanha nacional, presidência de Bolsonaro... Eu acho o seguinte, o mundo vive ciclos de alternância de várias situações, inclusive de corrente de pensamento. A gente teve na América Latina um momento em que você tinha Chávez na Venezuela, você tinha Cristina na Argentina, você tinha Evo na Bolívia, você tinha Lula no Brasil, e acreditava-se que a direita está demonizada. Nesse momento, você teve um refluxo disso. Você tem Bolsonaro no Brasil, você teve até o outubro do ano passado o Macri na Argentina, e essa onda começou a virar. Por que a Bolívia não fez eleição até hoje? Porque eles não têm certeza que Anny Fernandes vai ser eleita. Em todas as pesquisas de intenção de voto, os candidatos do partido de Evo Morales aparecem liderando. Por isso que a Bolívia hoje vive sob um golpe de Estado e vive com eleições impedidas. Na Argentina, venceu uma proposta de centro-esquerda nas urnas. No Uruguai, venceu um candidato de centro-direita, que foi o Lacadipullo, mas ele não quis, na campanha, receber o apoio formal do Bolsonaro. Por quê? Porque ele quer se distanciar do extremismo. Ou seja, o mundo vive ciclos de pensamento. Se você for à Europa hoje, quem dirige Portugal? O governo de esquerda. As práticas, se você vai mais longe, no governo da Noruega, que discutiu pagar um salário a todos os seus cidadãos. São governos com práticas de esquerda. Então, o mundo vive ciclos. Nesse momento, há sim uma estigma contra a esquerda, que eu não tenho dúvida que está arrefecendo, que está em processo de desconstrução, e em algum momento, e eu te confesso, Enzo, que vai ser antes do que eu imaginei, esse pensamento de esquerda, que no fundo pode ser travestido como uma luta por um estado de bem-estar social, ele vai voltar a ser dominante no continente. Pois é, a ideia do socialismo, de modo geral, é esse bem-estar coletivo. Né? As pessoas acabam deturpando esse pensamento, achando que, demonizando o processo eleitoral. Por falta de conhecimento, e mais, aí eu volto para a minha gestão no PMN também. No sábado a gente fez um curso de formação política, quando eu ainda estava presidente, né, antes de eu ir dormir, a gente fez um curso de formação política, e nós tivemos militantes da periferia escutando política. Nós tivemos aula de direito constitucional, nós tivemos aula de teoria geral do Estado, nós tivemos aula de sociologia política e de filosofia política.
E a gente viu gente querendo discutir, querendo debater, tirando dúvida. Isso só reafirmou. Nós estávamos no caminho certo e a gente não vai sair desse caminho. Nós vamos continuar levando a educação, vamos debater. Eu volto para Darcy Ribeiro. Eu quis educar as crianças brasileiras e eu fui derrotado. Eu quis demarcar terras indígenas, eu fui derrotado. Eu quis dar igualdade para as mulheres, eu fui derrotado. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Beleza. Marcelo, obrigado. Obrigado pela entrevista. Pessoal, a gente volta em outro momento para conversar sobre política mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um grande abraço.